A gente valoriza muito as mulheres fortes, as mulheres fortes, as mulheres fortes, e às vezes essas mulheres fortes não têm lugar para desabafar, desabar, jogar a emoção para fora. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E hoje eu abro a porta do nosso consultório para a Fernanda de Sá. Fernanda com 2 N, se escrever com N só, ela fica com raiva, viu? Nutricionista, também fez uma transição de carreira do direito para a nutrição, não é isso? Quero que você nos conte essa história. Fernanda Sá, aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada pelo convite, Carol, e vai ser um prazer conversar sobre nutrição oncológica, que eu amo tanto. Maravilha. Nutrição oncológica, gente, olha que escolha desafiadora. Eu perguntei, é desafiadora? Sim, por isso que eu escolhi. Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua formação, sobre essa transição. O que aconteceu? Qual foi a virada ou estalo aí para fazer essa transição tão... Uma grande Inesperada. transição, né? E além da nutrição, a nutrição oncológica. Sim, eu sou Fernanda, né? Formei primeiro em Direito na UNB. Fui advogada de uma área muito nichada também, que é antitrust. E, enfim, percorri meus caminhos no direito e depois decidi ir para a nutrição já muito estimulada por um caso pessoal, familiar, né? No caso, depois viraram 2 casos familiares. Meu pai teve câncer e, na época, eu, no meio do direito, eu vi meu pai perder 20 quilos em um mês e vi a atuação de um nutricionista específico. Ele não era especialista em oncologia, mas eu vi a diferença, assim, que a nutrição e ele estar melhor nutrido ao longo do tempo teve na qualidade de vida dele, né? Enquanto ele viveu durante o tratamento. E eu, honestamente, eu fui aquela pessoa que não ligava muito para alimentação, para nutrição, para dicas de saúde. Eu não fui muito afetada pelas revistas Boa Forma, nem nada assim, sabe? Mas ali eu vi um motivo, né? Eu entendi que a nutrição, a alimentação saudável fazia diferença e não era para a gente ignorar. Eu comia uma panela de brigadeiro no meio do lanche da tarde, enfim, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, adolescente, achava que era toda uma grande bobagem, mas quando eu fui estudar como leiga, né, como familiar, como cuidadora, sobre a importância do que a gente poderia fazer, sabe, para melhorar o tratamento, o que dentro de tudo que a gente perde, né, de controle quando um diagnóstico como câncer vem, o que é possível, como que o paciente consegue olhar e se cuidar, e o que ele consegue fazer por ele mesmo ali, né? Então eu estava ali tentando ajudar meu pai, estudei, tive acesso a livros, fui aprendendo, a gente com acompanhamento nutricional, e fui vendo que realmente fazia diferença, assim, e por acaso foi ganhando um espaço maior na minha vida do que eu esperava. Depois eu passei a ter os acompanhamentos nutricionais na minha vida pessoal, porque eu vi que realmente era importante, não por motivo estético, que nunca foi algo que me cativou, mas eu queria entender como que eu podia tornar a minha vida melhor. Então eu comecei a procurar acompanhamentos e vi que fazia diferença, de fato, assim, na minha disposição, na minha concentração, na minha qualidade do sono.
na minha vida, de forma geral. E sempre como hobby, algo meio do lado ali na minha vida, enquanto eu estudava, muito nerd, para outras coisas do direito. Tá, então eu, em algum momento, decidi sair da advocacia. Foi uma grande decisão também, estimulada por perder um pai tão cedo, né? Eu acho que é algo que faz a gente pensar, faz a gente refletir sobre que vida que eu quero levar, né? Que tipo de vida eu acho que é uma vida boa, e foi algo que é difícil, eu acho. Assim, eu não via meus pares tendo essa reflexão, sabe? Com 20 e poucos anos ali, é difícil alguém pensar tão profundamente sobre aspectos tão difíceis, sabe? E em 2016, ali, eu, advogada, absolutamente adorava o que eu fazia. Era um trabalho tão instigante quanto, porque também conectava muitas áreas, né? Juntava antitrust, juntava direito e economia, e tentar entender isso dentro de um mercado complexo, como que uma determinada aquisição de duas empresas grandes vai impactar o Brasil, sabe assim? Como que não eram coisas pequenas, eu adorava, mas não se coadunava com o estilo de vida que eu via que para mim já era importante, né? Que as sementinhas dos outros nutris foi crescendo em mim, né? De estimular a atividade física, estimular um lazer, estimular a vida social com qualidade, estimular espiritualidade. Foram sementinhas que foram crescendo e brotando, até que quando eu me vi, eu tinha um mestre na época de alemão, não tem nada a ver, mas ele era um grande filósofo também. E ele me fazia perguntas toda semana, ele me fazia perguntas muito difíceis, assim, difíceis de estimulantes. E uma delas foi sobre isso, de que tipo de vida que eu queria viver, quando que valeria a pena eu abandonar um projeto, o que era tão essencial na minha vida que, se tivesse ausente, foi exatamente essa pergunta. Se tivesse ausente, valeria a pena eu abandonar um projeto. E eu saí dali, eu falei, nunca vou responder essa pergunta, que coisa mais complicada. Na época eu estava meditando muito, enfim, angústias de vida fazem a gente caminhar. Então, foi uma quarta-feira, na quarta-feira à noite eu fui para um templo meditar, passei 1h30 meditando. E aí imagens vieram muito fortes, assim, sobre o que era importante para mim. E na quinta-feira de manhã eu pedi demissão e assim, desde então nunca mais olhei para trás. Foi algo absolutamente forte. E eu sigo até hoje, assim, sabe? Com o que eu quero? O que eu quero? Então, foi uma pergunta difícil. O que é essencial? Para mim, não é algo assim, exatamente compartilhável, sabe? Mas eu anotei num papelzinho deste tamanho que eu colocava na capinha do meu celular. E ainda me guia, assim, de certa forma, são coisinhas, uma listinha, acho que de 8 itens, que eu anotei em 2016, muito inspirada, muito nova, mas para mim ainda completamente válida, assim. E eu sigo buscando cada vez mais isso. E o curioso, que em 2016, aquela lista falava que eu queria um trabalho estimulante. Assim, eu queria algo intelectualmente estimulante. Vários outros aspectos também. Mas... você vai ter que contar, porque eu já estou morrendo aqui, eu imagino que vocês. Eu estava aqui pensando, como é que de forma muito respeitável eu vou falar para ela? Você pode compartilhar a lista? Então, por favor, conta! Só uma pessoa viu essa lista até hoje. E aí eu estava lá, o trabalho em si é algo secundário. E eu continuo achando isso, apesar de ter ido para a nutrição oncológica, amar, eu achar que faz todo sentido na minha vida. Eu olho para... Tem um outro conceito que eu acho muito legal, que também aprendi com esse mestre, que é de colar de Indra, que é de você olhar para um colar que tem várias pérolas e todas se refletem. Cada pérola reflete todas as outras, e isso
é como enxergar a vida, assim. Quando a gente tá numa relação aqui, a forma como eu comunico com você vai te impactar de determinada forma que vai talvez mudar suas relações assim que você chegar em casa. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. E outra, mas para essa ideia desse colar, eu vejo assim, a nutrição consegue afetar a saúde mental também reflete na capacidade da pessoa de fazer atividade física, a atividade física vai impactar de novo a nutrição e tudo está refletindo ali. Então, quando eu olho para a minha própria vida, eu quero fazer esse cuidado escolar de forma muito criteriosa e muito cuidadosa, de forma que todos, né, não é uma ideia de checklist e cumprir critérios, mas eu estou cuidando desse colar, do brilho, né, de como Essas que as coisas, pérolas. dessas pérolas se refletem. E eu também trabalho assim no consultório, assim. Eu acho que eu talvez faça um questionário muito complexo, assim, faço uma investigação de como que, né, tateando, a gente nunca tem muita certeza, mas como que são as relações dessa pessoa, ela tem suporte para fazer compras, se eu apertar muito aqui na vida social dela, será que eu não vou atrapalhar a saúde mental dela? Então, quando eu falei com você, né, que eu gosto de entrar em contato com os profissionais, e que isso é diferente, assim, é diferente eu entrar em contato com um psicólogo para tentar tatear. Às vezes essa pessoa trabalha melhor com metas, não necessariamente um plano. Então, cada vida é muito complexa, né? E isso para a minha vida também. Então, eu fui para a nutrição oncológica porque é um campo em que obrigatoriamente você tem que olhar para o colar inteiro, assim, para toda essa complexidade. É desafiador? E todo caso é desafiador. Não existe caso que seja simples, não existe uma situação em que você não fique afetado, sabe? Então, e é por isso que eu quero, é por isso que eu gosto. O que você encontrou na oncologia que nenhuma outra área te entregou? Eu já entendi que uma parte é o desafio, mas eu imagino que tenha, ou você tomou a decisão sem saber de fato, né, de verdade, de fato que você viveria, que te levou inclusive a fazer essa residência, uma pós-graduação no Einstein, né, e viver esse tema tão intensamente. Entendo agora e sinto muito pelo seu pai, mas não sei se a palavra correta, não sei qual seria a palavra correta, mas acredito que a vida dele tenha feito muito sentido, inclusive para o que você está fazendo com a vida de outras pessoas hoje. Pode emocionar aqui hoje. E o lencinho está aí dentro? Eu não consigo não falar disso sem emoção. Não tem. E eu não tento, sabe? Eu acho que faz parte. Claro. Então, é isso. Assim, eu acho que a gente acolher faz parte. Se você não sentir, você se depara com tantas pessoas dessa forma e eu preciso sentir. Exato. É necessário, você tem esse lugar, não faz sentido, e você que está ouvindo isso agora, né, talvez seja algo, eu tenho certeza, né, que é muito providencial. Não se pede para uma pessoa parar de chorar, não se pede para uma pessoa, calma, fica calma, tá tudo bem, não chora não. Tá tudo bem, vai ficar tudo... Coloca, não vai. A emoção faz parte. A pessoa tá com... e se você não vivenciar aqui, aí a externalização pode ser patológica, pode ser numa compulsão. Exatamente. Ninguém deixa falar, a pessoa não deixa, né, isso acontecer. É claro que existem os espaços, mas uma emoção sentida, ela é tão bela, e ali pérolas, eu acredito que também, né, vão saindo. Mas eu quis falar isso porque eu acredito, a gente ainda está nesse plano, né? Mas deve ser muito bom, por mais que ele não saiba, mas outras pessoas vão saber o quanto a ida dele impactou talvez na permanência de outros pais com a família deles, né? Não é muito, talvez, belo ou confortante para você, mas talvez é tão bom alguém se fazer valer a pena em vida e também não estando mais aqui. Entende o que eu... Não, entendo por completo. Então, por exemplo, quando eu falo, né, da minha pérola e vou olhar dos outros, eu acolho as minhas emoções para que eu também consiga
fazer isso quando as pessoas estão. Do mesmo jeito que você fez isso, eu ri, porque eu faço isso no consultório todo dia, quase. Porque, às vezes, a gente valoriza muito as mulheres fortes, as mulheres fortes, as mulheres fortes, e, às vezes, essas mulheres fortes não têm lugar para desabar, jogar a emoção para fora. E isso acontece tanto no meu consultório. Então, é isso, assim, eu acho que faz parte. Eu me preparo para isso, no sentido de fazer minha terapia também, de entender o que é meu, o que é do outro, o que é de fato compaixão, o que é você ajudar sem você se afogar junto. Então, é isso. Mas, assim, por que eu cheguei na oncologia, né? A pergunta Acho era que foi. A gente já foi assim para oncologia, para residência. Não por quê, né? Por que é uma oncologia em especial? Vou deixar aqui. Isso, né? E você encontrou. E nenhuma outra, porque se a gente for analisar, cada pessoa escolhe, né, de uma forma. Talvez a escolha, como você trouxe, né, já veio, mas o que ela te entrega? Ou o que te permite entregar para o outro também, né? Eu vou ser honesta aqui, porque, sinceramente, eu acho que eu poderia trabalhar em muitas áreas, ser muito feliz em muita coisa. Eu já fui advogada da concorrência e eu gostava. E eu acho que eu poderia ser professora, eu acho que eu poderia trabalhar em políticas públicas. Tem uma professora minha que falou, Fernanda, você tem uma inteligência, você tem uma cabeça, que eu acho um desperdício. Ela foi, me desculpa, eu não devia falar isso para uma aluna, mas eu acho um desperdício você querer ir para consultório, porque você vai atender 1 a 1. Você tinha que fazer diferença no Brasil, populacionalmente. E aí eu falei, olha, eu entendo e eu acho que eu posso fazer isso também. Eu acho que eu me estimularia para fazer isso. Mas eu consigo me imaginar ajudando 1 a 1 e tendo aquele retorno, assim, de dia após dia, e vendo que uma pessoa que um dia estava com sintoma falou, nossa, poxa, segui aquela orientação e realmente fiquei melhor, e meu dia foi melhor. Às vezes eu não vou fazer uma grande diferença em prognóstico. Talvez não. Tem casos que sim, honestamente sim. Mas se eu tenho esse retorno, eu me sinto motivada. Então, assim, eu acho que eu poderia trabalhar em muitas áreas, e eu acho que em muitas eu teria brilho, o mesmo brilho de trabalhar, mesmo, de verdade. Mas eu acho que a oncologia é mais desafiadora, e quando eu olho para a minha história pessoal, eu sinto que eu vou ter sempre um motivo, assim, um propósito para, mesmo no dia ruim, porque tem dia que é ruim. Tem dia que você acorda mal-humorado, porque dormiu mal, e você ainda tem que olhar no olho daquele paciente. Na hora que eu olho no olho do paciente, para mim tudo muda, assim, não importa se eu estou bem, se eu não estou mal. Então, é isso, a minha lista, né, Dos 8 que ela vai com... do trabalho, que era algo meio secundário. É verdade ainda, assim, eu acho que mais, para mim, quando eu olho para a minha vida, para a minha história, eu imagino a oncologia mudando e eu tendo que estudar o tempo inteiro, e eu sempre fui muito nerd, então eu me imagino motivada por causa disso. É um desafio pessoal, né? Eu tenho que aprender a lidar com as minhas emoções para poder acolher as das outras pessoas. É um desafio emocional, porque eu não sabia, né, antes de ter contato, se eu daria conta, honestamente. Tive que me fazer essa pergunta, tive que fazer essa mesma pergunta para outros colegas que, se estiverem assistindo, vão saber que eu fiz essa pergunta para vários. Um desafio intelectual, porque é complexo, é complexo. O fisiológico já é complexo, agora imagina uma mutação que a gente não tem controle. Então, e pode mudar para todos os órgãos, imagina. A oncologia é realmente desafiadora. Então, para muitos aspectos, eu me sinto, assim, estimulada a ser um ser humano melhor. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não vou ser perfeita, mas em algum aspecto eu sinto que eu estou me cuidando melhor e estou cuidando melhor das outras pessoas dentro do que faz sentido para mim. E o direito? Tem alguma conexão hoje, essa forma analítica de ver? Tem alguma conexão, ela conversa hoje com a nutricionista? Eu acho que sim. Eu acho que o direito me trouxe uma habilidade boa, que é de ler muito texto.
E então isso foi ótimo dentro da nutrição, que eu sempre conseguia ler os livros diretamente, coisa que eu sei que é difícil. Mas também uma análise, né, de um raciocínio, por exemplo, né? Consigo olhar evidências científicas e pensar em termos de prova do direito e falar, olha, tem caso que você vai fazer uma, né, por exemplo, ali tem uma câmera. Se tivesse acontecido algum crime aqui, aquele tipo de prova, que é uma câmera filmando que determinada pessoa pegou uma arma, tirou na outra, é uma prova. Agora, dentro da nutrição, quando eu vejo... e existem outras provas que seriam o disse-me-disse, né? O fulano falou que viu saindo dali meio manchado de sangue. Isso é outro tipo de prova. Agora, quando eu vou para dentro da nutrição oncológica e eu vou avaliar as evidências, existem provas que são a câmera e tem provas que são o disse-me-disse do corredor ali. Então, a gente vai dosando, né? Então, acho que esse tipo de raciocínio que veio muito natural quando eu migrei, e eu acho que são habilidades interessantes, assim, foi bom para mim. Eu não consigo ver como completamente opostas, sabe? Não, com certeza. Eu acredito que as coisas se conectam, até porque faz muito sentido estudar profundamente, né? Foi como você falou, olha o tamanho de um vadimeco, tem 2 ali dentro. Eles são lidos inteiros. Não. Que se eu me falasse, e são vários, porque vai trocando, né? Não, mas tá, vamos lá. A gente lê muito mais que vadimeco. Para uma matéria, às vezes são 3 desses assim. E a gente acostuma ler para uma matéria, para uma semana, 1.000 páginas, 2.000 páginas, 3.000 para uma matéria, imagina todas. Uau. É um volume grande. Mas o vadimeco é mais consulta. Tem gente que decora para concurso. Existe um mito muito grande, né, que, no caso, quem está, um paciente oncológico, só precisa ir ao nutricionista se ele estiver muito magro. Como é que funciona de fato? O ideal seria que todo paciente oncológico tivesse o seu nutricionista. Ainda que para passar uma vez ao ano, né? Ainda que para passar uma vez a cada 6 meses. Na verdade, todo mundo deveria ter um nutricionista, do mesmo jeito que todo mundo deveria ter um dentista para fazer um check-up anual, pelo menos. Mas o paciente oncológico, o ideal seria passar, né, no diagnóstico, já teve diagnóstico, já faz, ou teve alguma alteração de sintomas, já procura um nutricionista, né? E a gente recebe muito paciente já fora da janela do que seria o ideal, sabe? Tem uma imagem de uma pesquisadora brasileira, que é uma das mais influentes do mundo, que faz uma pesquisa lá no Canadá, chama Carla Prado. Ela traz uma imagem que eu acho muito legal, que é de uma floresta. Se você pensa num tratamento que você já sabe que vai ter, né, a pessoa já vai passar por determinados fatores que tendem a desnutrir, inflamar e tudo, e você não previne, é como se você estivesse esperando a floresta inteira queimar para depois você replantar, e isso vai demorar muito tempo. Agora, se você já atua de forma preventiva, não espera ter todas as árvores queimarem, você já consegue fazer que o tratamento seja mais tranquilo. E a gente vê que a perda de peso para o paciente oncológico não precisa nem esperar desnutrição. Assim, 5% de perda de peso não intencional já previne maior mortalidade, o que é algo muito sério. Então, a gente realmente chama muita atenção para a perda de peso, mas o ideal é que nem aconteça, assim, já tem ou, enfim, começou a acontecer, já tenta ir no nutricionista para frear a perda de peso, para manter músculo, porque essa perda de peso é perda de músculo, massa magra, e quanto menos massa magra, pior qualidade de vida o paciente tem, mais toxicidade ao tratamento tem, menor resposta ao tratamento também. Então, estou falando de forma geral, né? Então,
Mas isso, com certeza, vale para todos os casos. E a gente não precisa esperar um paciente desnutrir. O ideal é que o paciente fale, ué, passou um tratamento, não era tudo isso que falavam. E poderia ser assim se a gente tivesse se a gente recebesse mais inicialmente o paciente. Falando em tratamentos, químio, rádio, imunoterapia, como a nutrição ela auxilia, né, esse papel, como é que ela fortalece essas frentes de tratamento? Para cada frente, para cada quimioterápico, para cada diagnóstico, para cada pessoa, a gente tem que personalizar, sabe? Então, por exemplo, quimioterapia, a gente consegue manejar sintoma para que não tenha aquela perda de peso, para que a massa magra se preserve, para que tenha cada vez menos toxicidade, e é um ciclo, né? Eu gosto de pensar que o nutricionista, ele não vai trazer a cura para o câncer, mas a gente consegue manter o paciente naquela linha, naquele trilho que cura, que é o tratamento que cura, e a gente consegue manter o paciente seguindo, porque o estado nutricional diz sobre não só a receptividade ao tratamento, mas também sobre a resposta, né? Então, para cada um deles, né, então, por exemplo, cirurgia, eu posso pensar uma melhor cicatrização depois, uma melhor imunidade depois, você programa, você sabe que vai ter uma lesão. É um trauma induzido, né? É um trauma programado que tem um período, você consegue tanto se preparar para que o trauma aconteça de forma mais tranquila, quanto que a recuperação seja menos traumática, né? Mais tranquila para o paciente, para que ele possa ir para casa, para a família mais fácil, que a cirurgia seja mais bem sucedida. Na quimioterapia, na radioterapia, a gente consegue manejar esses sintomas para que ele fique mais tranquilo e né, alguns pacientes tendem a ter. Tem uma questão de segurança também, né? Tem alguns chás, alguns alimentos que não são indicados, que podem interagir. Então, a gente traz a segurança, tem uma possibilidade de imunossupressão, como garantir a segurança para esse paciente que está com a imunidade mais baixa, né? Então, o que ele vai fazer, o que não vai fazer. Na imunoterapia, aumentando fibra, a gente consegue ter mais resposta, a gente sabe disso também. Então, cuidando da microbiota, né? A microbiota é chave aqui para a imunoterapia ser mais bem sucedida. Então, assim, para várias frentes, e eu estou falando geral, né? Mas para cada paciente, para cada diagnóstico, para cada cenário metabólico que o paciente tem, para cada tratamento específico que ele vai fazer, as drogas todas que ele vai usar, a gente avalia para trazer de forma assim mais individualizada para ele, que é o que eu falei. A gente gosta de ter dentro de um grande campo sem controle que a gente perde, né? O controle que a gente perde com o diagnóstico. Existe muita coisa que a gente pode fazer. E essa é algo positivo que a gente pode trazer dentro da nutrição. Você fala muito em recidiva e em prevenção. O que essa alimentação de forma silenciosa é determinante para evitar recaída e também na prevenção? Para os dois, né? Vamos pensar nos dois. A gente consegue... Tem algo simples, mas a gente não pode ignorar, que é a questão da composição corporal. Excesso de gordura corporal, todo nutricionista consegue trabalhar. E isso já é uma forma de prevenir, né? De prevenção. Então, o peso adequado é um dos fatores que previne tanto recidiva quanto o primeiro tumor. A alimentação rica em fibras, então parece simples, mas quando a gente fala de frutas e hortaliças, na verdade isso é algo para ser feito na prática, né? Algo que, será que todo mundo sabe que precisa ser feito, mas está fazendo? Como a gente viabiliza? Como que faz? O que a gente vai criar de estratégia para que isso de fato se efetive na vida daquela pessoa, né? Então, cereais integrais, diminuir ultraprocessados, evitar tabagismo, evitar álcool. Então, assim, existe todo um caminho. E o que eu mais acho legal é que a gente pode usar os critérios de nutrição, né, os critérios de alimentação protetora e individualizar de forma que faça sentido na vida daquela pessoa, né? Se a pessoa tem um determinado padrão, gosta de comer um café com leite,
e um pão com manteiga, talvez a gente consiga ajustar para que isso mantenha o hábito, a cultura, né? Aquilo que A pessoa a gosta, pessoa né? gosta, aprendeu desde a infância e seja protetor para conduzir esses objetivos. Aproveitar o que já tem ali, né, e melhorar essa alimentação, talvez até com associações ou suplementações, né? Sim. Você tem um modelo de atendimento muito qualificado, né? Materiais personalizados, explicações visuais. Por que você decidiu trabalhar dessa forma? O que te moveu? Eu acho que se eu puder resumir, é que é muito complexo. Assim, tudo que eu penso para passar para um paciente o plano alimentar, não necessariamente ele consegue em uma consulta entender tudo aquilo e fazer esse ajuste. E além disso, a vida vai mudando. O paciente em uma semana está de determinada forma, na semana seguinte o sintoma pode mudar e, de forma geral, eu gosto dessa proximidade, né? Então eu mando questionário toda semana para saber como que os pacientes estão, para ajudar a eles a entender a relação, né? Tentar fazer eles entenderem esse colar deles na vida deles, né? Às vezes a vontade de doce no meio da tarde vem porque não dormiu bem à noite. Então, quando eu consigo ver os padrões, consigo avaliar os relatórios como vão vindo, ou então, olha, tudo bem, aconteceu isso, mas sinta o suporte de que você não está dormindo bem, mas veja esse material sobre higiene do sono e como que você pode fazer para que hoje mesmo seja um pouquinho melhor. Então, eu gosto de manter essa proximidade porque eu já vivi do outro lado. Assim, é difícil você se sentir desamparado, né? E aí o que eu gosto de promover é justamente esse amparo. E são vários os caminhos possíveis. Você trabalha de forma integrada com uma equipe multi aí, desde enfermeiro, né, físio, endócrino, geneticista. Acredito que todos os profissionais, os médicos, os cirurgiões, todos os psicólogos que estão aí nesse colar, né, na circunferência desse paciente. E o que você acredita que uma equipe multidisciplinar consegue entregar que uma pessoa não faça isso sozinha? Tudo. Acho que a gente nunca consegue trabalhar sozinho. Então, eu sempre gosto de perguntar para todo paciente quem é a equipe que cuida, né? Não necessariamente eu preciso indicar. Claro que eu tenho quem em confianças para indicar, mas o paciente que já é acompanhado por um psicólogo, já é acompanhado por um fisioterapeuta, por um educador físico, por um médico, uma equipe inteira de saúde, eu e ele quiser, né? Se ele quiser me passar esses contatos para a gente fazer esse alinhamento, eu acho que é muito benéfico, assim, para o paciente, porque cada um tem uma visão, né? Como se fosse cada um tivesse uma visão daquele paciente. E tudo somado fica muito mais benéfico, mais completo, mais integrado mesmo. Sim. Pensando na primeira vez que esse paciente oncológico chega até o teu consultório com diversas reclamações, né, do tipo náuseas, constipação, entre outras, qual é o primeiro contato, a primeira instrução que você dá para esse paciente? Paciente com sintomas? Porque vem diversos, né? Eu acredito, é até uma dúvida aí, que talvez alguns deles sejam totalmente de cunho emocional também, né? Eu acho que o que eu mais me direciono para avaliar do paciente é o medo. Então, assim, claro, assim, honestamente, se está com náusea, a gente tem livro de orientação do que fazer, tem e-book, tem receita. Se está com constipação, eu tenho várias orientações. Se está com tudo isso, a gente consegue facilmente manejar. Mas agora o medo é individual. Então é ali que eu gosto de pegar primeiro, assim, eu gosto de falar assim, por exemplo, vem cá, você acabou de chegar aqui. O que você tem visto por aí? Você está com alguma dúvida? Pode anotar todas as suas dúvidas. O consultório é um espaço para a gente tirar essas dúvidas, para você ficar seguro sobre o que vai fazer. Então, muitas vezes, o que
o que me angustia, e aí eu falo como profissional e, enfim, pessoa, são as informações erradas que o paciente vai receber e o medo que ele começa a ter de alimentos que não precisava ter, restrições que vai começar a fazer que não vão ser benéficas e vão atrapalhar. Culpas em torno da alimentação, porque às vezes fala que açúcar vai alimentar o câncer e a pessoa recebeu um brigadeirinho, sabe, da avó e não sente que não pode comer, porque senão vai atrapalhar meu tratamento. Então, eu acho que de tudo, para mim, o que prejudica mais é o medo. Náuseas, eu tenho 20 orientações, pelo menos, para passar, e a gente vai avaliar com aquele paciente que faz sentido. Perda de peso, também consigo, assim, tá, o que você está conseguindo fazer agora? E já naquela consulta, desenhe um plano para que a pessoa saia dali já conseguindo o que fazer. Mas o medo é o que não vai ser falado de imediato, então eu gosto de trabalhar ali primeiro. Esse é o primeiro passo. E falando num plano alimentar, você disse que se organizou para entregar uma dieta ali na hora. Da onde vem esse senso de responsabilidade aí? O que acontece nesse momento? No início, né, no início do consultório, eu achava, inclusive, que seria impossível entregar na hora pela complexidade que é fazer um plano, sabe? Um plano alimentar pensando em todos esses cruzamentos. A pessoa com náusea, a pessoa com diarreia, a pessoa com constipação, ou então não pode fibra por causa da cirurgia que fez, ou então não pode com lácteo por causa de determinada situação, alergia, ou não pode com glúten porque é celíaca. Como que eu vou fazer tudo isso, esse cruzamento de informações na hora, né? Porque outros perfis de consultório seria mais simples, né? Mas o meu não necessariamente. Então eu achava que era impossível. E aí eu passei o ano inteiro e a gente está falando de observar padrões. Eu fui observando os padrões de como que eu poderia me antecipar. E então eu sempre gosto de estudar a parte dura, né, do caso, drogas, diagnóstico, exames antes da própria consulta. E eu acho que o mais importante da consulta é a conversa. Eu acho que eu não tenho como fazer um plano, e não é só paciente oncológico, para qualquer um, se o paciente não participa do plano alimentar. Quem vai comer é ele. Sim. Eu acho que o nutricionista é muito intrometido na vida alheia, porque a gente vai mudar desde o café da manhã, o que a pessoa já costumava fazer, e a pessoa vai pensar em mim, às vezes, 6 vezes ao dia, imagina? E eu quero fazer mudanças assertivas e que façam sentido para o paciente. E é impossível, essa é a minha conclusão atual, é impossível eu fazer um plano que faça sentido para você sem a sua presença. E seria impossível fazer as perguntas necessárias todas para fazer esse plano que faça sentido para você. Todo dia eu aprendo sobre hábitos alimentares que as pessoas têm, combinações que elas fariam ou culturas alimentares que as pessoas têm, que eu jamais conseguiria pensar sozinha. Então, tem gente... E outras coisas mais simples também, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, para mim, café da manhã tem que ser doce. Tem que ser doce. Ou então, se não tiver crocante, impossível. Ou, para mim, eu quero muito guacamole. Se não tiver guacamole, não quero. E aí eu falo, tá, mas qual proteína você comeria? Carne moída. Eu falo, você comeria carne moída com guacamole? Estaria felizona, estaria muito feliz com isso. Eu falo, então tá bom. Então, sabe assim, eu vou propondo, eu falo, olha, para o seu objetivo, a gente precisa agora, né, de prioridade, aumentar a proteína em todas as refeições. Isso quer dizer que ele vai comer mais ovo, mais carne, mais frango, ou leite, queijo, pasta de grão de bico, enfim, explico o que isso significa. O seu café da manhã, eu acho que a gente podia fazer tal ou tal e tal ajuste. Você topa? Aí a pessoa fala, não, mas se eu fizer tal coisa, eu consigo. Eu falo, então tá. Então, ou não, isso para mim seria muito complexo. Ou não, eu quero complexo porque eu quero uma refeição bonita. Cada um tem motivos tão diferentes no comer, sabe? Sim. E para fazer o plano... E eu tô falando do algo do habitual, do cultural, não estou nem falando da complexidade do paciente, sintoma. sim, oncológico. Então, quando eu vou para o paciente oncológico, eu acho que ainda vai para algo além, sabe?
porque eu sozinha poderia imaginar que ele comeria melhor tal e tal item, mas ele tem a percepção dele mesmo. Então, é isso. Então, assim, eu passei muitas semanas trabalhando em muitos bancos de tabelas, Excel, para fazer esse cruzamento de dados, para que na hora flua e o paciente nem perceba que foi tão trabalhoso de bastidores, mas bastidores foi muito difícil, mas tem funcionado bem. Que bom, é trabalho, né? Trabalhoso. É tempo para conseguir fazer esses cruzamentos, que era justamente o que eu estava falando agora há pouco no bastidor, desses Sim. cruzamentos de padrões, né? E teve algum paciente, eu já imagino uma resposta, que marcou sua trajetória profissional? Tá, vou citar 2, então, porque eu acho que não tem como não falar do meu pai, que me trouxe esse impulso de buscar e aprender, ir para a parte técnica, entender tudo e tudo, e mudar de carreira por completo, né? Com muito propósito, com muito motivo para estudar cada dia, assim. Mas também teve a minha tia, no primeiro semestre da nutrição, ela teve o mesmo diagnóstico que meu pai. E o caso dela seria o curável. O do meu pai não era curável do momento que ele teve diagnóstico. O da minha tia seria. E ela acho que não viveu 2 meses, assim. Nossa. Eu acho que... Mas o que eu aprendi com ela foi... Aliás, além disso, né, do contraste de a gente não sabe exatamente como esperar. Meu pai saiu completamente da curva em termos de anos que viveu, e viveu bem. E a minha tia não, foi o contrário. Então, assim, a gente não sabe como esperar. Eu e você também, a gente não sabe como vai viver, como que vai ser. Mas a da minha tia, eu falei, tia, estou impressionada, porque a forma como você está lidando. Depois você sabe do seu diagnóstico e eu estou impressionada com a tranquilidade que você está lidando, a forma como você tem trazido tudo isso. Ela contou como uma piada, assim, sabe? Ela virou e falou assim, gente, eu tenho uma notícia para vocês, eu estou amarelinha, feito um pintinho. Que ela estava contando de um dos sintomas, né, do câncer. Ela falou, mas eu tenho uma notícia ruim, eu estou com Mr. Câncerzinho aqui também. Só que o jeito que ela levou, eu falei, vou viver cada dia. Vou viver cada dia. E ela realmente viveu assim cada dia, sabe? E é ali que eu entendi. Eu falei, olha, não é sobre o tempo que eu não tive com meu pai, é o tempo que eu tive com ele. É isso. E é o tempo que a gente tem de vida. É o como que a gente consegue, cada dia, entregar o melhor que a gente tem. Dentro do que faz sentido para cada um, Sim. né? Então, é isso, assim, eu acho que os dois, tanto no sentido de querer viver e um de saber morrer também, sabe? Então foi... E eu acredito que esse saber morrer é vivendo todo dia. É vivendo todo dia. Eu tô aqui, pode ser sábado, 5h21, até porque para mim calendário é uma coisa, assim como várias outras que foram implementadas. Quem me diz que hoje não é segunda? Né? Ao invés de sábado. Até porque ninguém quer um dia para ser feliz. Por que tem que ser um dia para trabalhar? E por que trabalhar não é algo muito feliz? Então, eu estou onde eu quero estar hoje. Sim, exatamente. Eu podia não ter marcado sua entrevista ou ter escolhido no sábado. Não, no sábado eu faço porque a maioria dos profissionais normalmente não podem no outro dia da semana, assim como você. E meu brilho nos olhos, se tivesse mais 3 entrevistas, talvez o sono, outro cansaço, eu não aguentaria, que eu acho difícil. Mas é o mesmo, desde a primeira até a última, porque são pessoas a respeito. E eu estou muito feliz aqui. Eu falo também, sempre falo isso, né? Que de verdade eu posso ir embora hoje, sabe? Não é o que eu quero. Mas não é porque eu quero ficar, é porque eu tenho meu filho, eu queria muito ver se eu vou ser avó, né? Com quem ele vai se casar, ver o homem que ele vai se transformar. Né? Minha mãe, enquanto ela estiver aqui, eu quero muito poder conviver, quero poder organizar a minha relação com meu pai, que por mais que a gente
né? Tente, é desafiador essa questão de família. E eu tenho feito o melhor que eu posso, mas toda vez que eu saio da casa da minha mãe, uma ligação que eu faço para ela é uma ligação de amor. Tem vezes que eu não consigo estar lá toda semana, está tudo corrido. Mas naquela ligação eu ligo, essa semana eu falei, mãe, como é que tá aí? Ai, deixa eu falar com uma amiga que é geriatra, que isso, beijo, te amo, tal. Eu compro um suplemento para ela, que ela não gosta muito da internet, e aquilo eu estou fazendo o melhor que eu posso naquele momento. Não tem como ser a melhor filha, ou a melhor mãe, ou a melhor profissional, ou o melhor... Quem disse que melhor é esse? Mas agora que se me perguntar se está feliz, tô. Meu filho, há pouco tempo atrás, mandou uma mensagem, mãe, tem X aí? Não, não tem. Tchau, tá no shopping, vai fazer não sei o quê. E daqui a pouco eu vou fazer outra coisa. Então, acho que é muito sobre... tem um livro, né? O dia... A morte tem que ser A morte é um dia que vale a pena viver. A morte é um dia que vale a pena viver. E eu acredito que eu vivo essa morte todo dia, até porque é a minha oração, na hora que eu acordo, todos os dias, obrigada por mais uma vez você ter confiado em mim para estar aqui hoje. E se Deus está confiando a mim mais um dia, eu tenho que fazer o melhor dele. E já é um motivo para eu estar muito grata. E é isso, sabe? É justamente... Eu acho que o belo da nossa vida, do nosso trabalho, do medo, não sei se tudo precisa de maturidade, até porque você chegou nesse nível de maturidade, nesse nível de pensamento, vindo de uma história que doeu e transformou aos 20 e poucos anos com uma pergunta. Tá vendo o que é o impacto que alguém pode gerar na vida de outra pessoa? Sim. É muito grande. Às vezes é uma conversa. O nosso programa, cada pessoa que faz parte, novos integrantes que vão fazendo, fazem parte disso, da voz chegar a algum lugar. E naquele lugar pode ser essa fala de um filho que pode mudar o comportamento com a mãe, ou de uma mãe que mude seu comportamento com o filho. E isso é a beleza do viver, porque como é que a gente vai projetar mais se a gente não tem controle de nada? Tanto a história da sua tia mostra isso, né? Essa aqui vai viver mais. Sim. E é como a gente encara, sabe? Não sei se eu levei muito tempo para pensar assim, mas eu acho que eu tinha tanto medo da minha mãe morrer, tanto. Gente, eu deitava. Adolescente, assim, eu ficava pensando, se minha mãe morreu, eu morro. Eu tinha muito essa questão. E aí, com o tempo, eu tive que ir me desconectando um pouco desse pensamento, porque eu não sei quem vai primeiro, mas eu tenho certeza que ela quer que eu continue aqui bem. E é um amor que eu tenho, assim, tão grande, só que hoje ele não tem mais culpa, eu não devo... eu vivia, né? Todo final de semana eu tinha que estar na casa da minha mãe, dormindo lá, ficando lá. E a gente não tem uma relação de carinho, de... Eu acho ela simplesmente assim o máximo, é minha mãe, meu ídolo. E aí eu fui começando a resolver isso comigo, porque se a gente não começa a entender que as pessoas, uma hora, vão partir, né? Que um emprego pode, de repente, acabar, que você pode dançar suas bodas de diamante ao lado de alguém, como também você pode se divorciar amanhã. Né? Só sei que foi assim. Vamos continuar? Ai, falamos das queixas e chegando aqui lá para o bloco final, você contou, inclusive, não contou, agora é como você enxerga. Como é que você enxerga os próximos 5 anos? Equipe de nutrição, coordenação, novos projetos, quem que a Fernanda se vê no futuro? Bom, eu acho que eu trago um olhar diferenciado da nutrição e da vida que eu gostaria de multiplicar, né? Então, eu gostaria de outros profissionais ou comigo no consultório, né? O consultório eu construí com 2 salas pensando nisso, para ter outras pessoas comigo, ou com mentoria, que é um projeto que eu já iniciei com uma colega no ano passado, talvez volte. Ou então um curso para prevenção, talvez, para
para que as pessoas tenham um lugar mais confiável para buscar e saber onde ir, que caminho seguro seguir, pensando em prevenção. Muitos caminhos possíveis. Mas eu me imagino ainda na nutrição oncológica, com colegas próximos, com pessoas junto comigo, porque a gente tem que estar junto de pessoas boas, pessoas que acreditam que fazem um bom trabalho, que acreditam numa nutrição séria, porque é possível, que acreditam que a nutrição pode fazer a diferença dentro da oncologia. E, infelizmente, cada vez mais pacientes oncológicos serão diagnosticados, né? Então, a prevalência de câncer cresce toda vez. Então, assim, a gente precisa de pessoas qualificadas na área, com certeza. Assim como a prevalência, não sei se o termo seria esse, mas a expectativa também de cura tem aumentado. Sim. Da mesma forma, né? Sim, pelos tratamentos mais eficazes. É porque não é mais uma sentença. Né? O que eu tenho visto aqui, nós já estamos com mais de 140 entrevistas, desde cirurgião, cabeça e pescoço, a mama, né? Nesse outubro acabei falando com bastante gente dessa área e a prevenção é tudo. É primordial. E prevenção inclui fazer os exames de rotina, para ajudar a ter um diagnóstico precoce, para melhorar esse prognóstico, né? Sim. Então, quanto mais frente de prevenção a gente atuar, melhor. Dúvidas que todo mundo tem, mas quase ninguém pergunta. Diz que ser uma dúvida muito comum. A glicerina do café da manhã vai atrapalhar minha químio? Posso comer tal coisa antes da rádio? Quais são os erros mais frequentes que os pacientes cometem por falta de orientação? Às vezes o paciente só consegue comer o que é levinho, sabe? Então vai comer ao longo do dia inteiro fruta, só salada, achando que está indo bem. Mas a gente precisa cuidar dessa perda de massa magra que pode acontecer durante o tratamento. Então, comer proteína, né? Carne, ovo, frango, leite, leguminosas, feijões, ao longo do dia, fracionadamente, certamente tende a ser melhor, né, para a maioria das pessoas. E então, assim, uma alimentação leve, descanso, né? Então a gente tem muita cultura no Brasil de pessoa doente ficar descansando, tomando sopa. Não é por aí que a gente quer. A gente quer, de preferência, pacientes mais ativos dentro do que for possível para cada um, mas fazer atividade física é essencial. Comer bem ao longo do dia é essencial, comer de forma equilibrada também. Então, mais por aí. E também restrições demais, se alguém começa a induzir restrições demais, então glúten, lácteos, pães, grupos alimentares, desconfia. É mais provável que esteja errado. Virou moda falar em medicina através de evidência. E você tem a prática de trazer a ciência e a evidência. Como, na prática, dentro desse cenário da nutrição oncológica, você consegue implementar e fazer essa premissa valer? Eu trabalho com diretrizes para todas as... né? Então, li diretriz de diabetes, renal, decorei para as provas de residência, inclusive. Então, pancreatites, oncologia, cirurgia, radioterapia, claro, mas cada patologia, né, tem a sua diretriz, tem seus consensos nacionais, internacionais, tem estudos novos sendo publicados, cada droga tem uma previsibilidade em relação a sintomas, mas só olhar isso não é fazer ciência, né? Não é só aplicar prática baseada em evidência. Prática baseada em evidência inclui individualizar para o paciente, né? Então, o que é possível dentro daquele contexto, porque se você olhar as orientações soltas para o diabetes vão ser talvez contraditórias, talvez, para o paciente renal, né? Mas se você pensa em um indivíduo, não existe contradição. Você tem que saber o que priorizar. E priorizar não só
no cruzamento do que é importante em dietoterapia, em teoria, em técnica dietética para aquele paciente, mas o que é possível para ele naquele momento, né, como ser humano também. Se não existe prática baseada em evidência se não olhar para o paciente, para a situação clínica específica. A minha última pergunta foi respondida lá em cima. Se eu fosse sua paciente e acabasse de chegar desesperada, assustada, perdida com essa questão nutricional, né, o que você me falaria antes de me passar uma dieta? Como você está? Né? Isso é mais importante que tudo. E, em geral, aí já vem muita. E aí, quando o paciente para de falar, que mais? Aí, às vezes, ele vem mais informação. E, dependendo, quando eu percebo essa angústia, eu falo até já, antes de marcar a consulta, eu já falo, pode anotar todas as suas dúvidas. Você vai ter a gente vai ter tempo. Então, a gente vai ter tempo para conversar, a gente vai ter tempo para tirar essas dúvidas. Internet anda sendo um lugar muito confuso, né? A gente achava que faltava informação, mas o excesso de informação também faz mal. Então, e dentro da oncologia, que as pessoas já estão muito sensibilizadas, né? Imagina, uma informação meio que correta, não estou nem falando errado, mas uma meio que correta pode fazer um estrago, enorme, né? Pode atrapalhar muita gente. Eu tenho até dificuldade de passar orientações, sabe? Assim, você vê que eu sempre falo em média, a maioria dos casos, porque eu sempre consigo pensar pelo menos um caso em que uma orientação vai ser completamente inadequada para a pessoa. Sim. E às vezes a gente está falando de água. Tem paciente que não vai poder beber água. O paciente não vai poder beber excesso de água, né? Mais de 500 ml. Tem paciente que mais de 500 ml já é excesso. Então, assim, para coisas talvez não muito simples, existe um racional muito complexo, né? Com certeza. Último bloco. Na ponta da língua, eu falo uma palavra, né? E você responde em uma palavra ou em uma frase o que significa para você. Vamos? Vamos. Oncologia. Desafiador. Coragem. Necessário. Nutrição. Interessantíssimo. Prevenção. Autocuidado. Equipe multidisciplinar. Fundamental. Evidência científica. Nossa base. Paciente. Ser humano. Propósito. Guia. Vida. Sentido. Fernanda, com 2 N's hoje. Determinada. Sim. Que bom te conhecer. Bom te conhecer também. Menina determinada, mulher determinada. Curioso que por caminhos muito diferentes a gente tem uma história parecida, assim, né? Você veio do corporativo. Do corporativo, da engenharia, e agora está numa área bem de comunicação. Eu na verdade, eu comecei antes com comunicação, antes do direito, e mudei de área, também inspirada muito pelos familiares, motivada pelos meus propósitos. Você, com certeza, fez as suas reflexões também, né? Sobre o que te motiva, o que te dá brilho nos olhos, o que é uma vida com sentido para você, né? E pode mudar todo dia, que nem você falou. Eu não preciso ser excelente, eu posso ser suficientemente boa nesse sentido hoje. Hoje. E é o que a gente entregou hoje, eu acho. Né? Sim, a gente entregou o melhor que foi possível. Não tenho dúvida. E é isso. Tinha aquele memezinho que eu achava um saco. Como eu posso ser feliz se nesse ano eu viajei para Maldivas? Como eu não posso ser feliz? Você já viu? Não é sobre isso, né? Se eu não... Como eu não posso ser feliz conhecendo pessoas que têm esse propósito, conhecendo a história de alguém cujo pai foi cuidado e, em virtude dessa patologia, como eu disse lá atrás, veio aí alguém que está impactando nessa área por uma dor. E quantos presentes eu recebi? Eu falei no dia, né, do profissional da saúde que o presente é meu,
porque são várias histórias, o porquê que escolheu cuidar, é uma profissão do servir, do cuidar, Sim. cada um com suas motivações. E isso eu ouço aqui, e aonde vai chegar, aí é com Deus. E eu tenho certeza que os planos dele são muito melhores que os meus, porque de verdade, de fato, essa agenda eu estou cumprindo porque é um plano dele, porque era em fevereiro, eu fui para Boston, 29 de janeiro, que já há 3 anos, mais de 3 anos que eu não voltava, né? Porque quando eu transicionei de carreira, eu fui trabalhar no instituto, que eu me formei, inclusive, com neurocirurgião cervical, com treinamentos, Boston e Nova York. E aí voltei. E aí veio a pandemia. E eu estava no ápice, assim, do presencial e tal. E aí veio o digital. E eu tive que ir, porque para onde irei? Sim. Né? E odiava máscara, eu acho que foi a pessoa que mais odiou a pandemia na vida. Como aquilo foi desafiador para mim. E aí cheguei aqui. Só depois viajei, eu voltava antes da pandemia para dar cursos de análise de perfil comportamental para equipes, para profissionais que trabalham com autodesenvolvimento. E aí não fui mais. E uma grande amiga que está lá há mais de 5 anos, grande, trabalhou comigo 5 anos aqui, fui para lá. E aí, graças a Deus, esse ano eu fui. Já estava esses 3 anos cuidando de tudo aqui, da empresa, dos cenários, da produtora, e falei, agora eu vou voltar com meus treinamentos. Fiz o lançamento do treinamento do Método Evoluir em Boston, com um número X de pessoas. Tinha certeza que em março, chegando, eu retomava os treinamentos, que na minha percepção é o que eu mais amo e é o lugar que eu vou atuar e que de maior felicidade, né, eu estou ali com a super entrega. Não aconteceu. Eu procurava alguém para ser a apresentadora desse programa e também do Páginas Amarelas, que é algo que eu acho sensacional, poder gerar informação de qualidade, né? E aí, por coisas da vida, uma outra psicóloga, uma amiga, o projeto que eu tinha colocado, um meu marido ficou com câncer e a outra foi lançar um livro. E aí eu falei, e agora? Porque eu estava com esse plano na cabeça e continuar tocando as empresas. Quer saber? Eu que vou fazer isso. Alan, pinta essa parede porque ela sai de verde, vai ser assim. E não é Doutores no Digital, é consultório aberto, por conta dos profissionais da saúde. Liguei para os 10 profissionais que eu conheço de referência, que eu já tinha feito alguma coisa, né? O cirurgião, todos. Né? E começou em maio desse ano. O 100º episódio foi lindo, foi num sábado, com uma pessoa tão especial como você. E a gente já está para mais de 130 entrevistas e crescendo e chegando. E vai continuar com essa credibilidade, com essa curadoria, com esse nível de profissionais. Né? E também não é sobre mim. Então, eu estou cumprindo essa agenda. Só que seja ela qual for, onde for, eu vou fazer o meu melhor todos os dias. Porque tem gente que fala que reputação não importa. Sim, ela importa. Nossa, e é sobre o que eu faço. Importa mais que tudo. Né? Eu tenho um filho, eu quero que eu vá e alguém passe por ele e fale, o filho da Carol é aquela que enrolava fulano, não pagava o ciclano, que faz... Não. Então, isso é importante, né? Fazer o melhor. E para mim, a minha autoestima, graças a Deus, porque não tem nada a ver com físico ou com beleza, autoestima é mesmo que eu faça algo errado, eu olho para mim e falo, errou, né? Mas estou com você, levanta. Mas eu fico muito feliz em qualquer trabalho que eu me predisponha a fazer, porque eu vou entregar o meu melhor. Esse foi o meu melhor hoje. Ai, que ótimo. E obrigada de verdade por te Adorei te conhecer, viu? Vamos nos ver mais, se Deus Com quiser. certeza. E espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para a gente. Aqui, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar a Fernanda. E espero que, caso você precise procurá-la, porque normalmente tem profissionais que a gente fala assim, tomara que eu nunca precise chegar no seu consultório. Tomara que as pessoas comecem também a dissociar a doença de quem você é, porque você não é a doença. E se você tratá-la assim e começar a ver até a doença como algo que veio para trazer, né, algum ensinamento, vai ser mais fácil. O problema é quando a gente vira a doença. Então, se eu tiver que algum dia te visitar, além de ter uma amizade, que seja com uma profissional como você, que se dedica
realmente por essa causa e que mais profissionais assim, mais profissionais dessa forma, que nós tenhamos acesso a eles. Esse é o propósito. Obrigada. Obrigada. E até o próximo Consultório Aberto.